Vamos levar os nossos pensamentos àquele que é para nós a razão do nosso fonte eterna de inspiração, a luz que nos ilumina, que nos dá vida, que nos agueira. Mestre amado Jesus, louvado seja por toda a eternidade. Louvado seja o Pai, nosso Deus. Aqui retornamos a esta casa que é tua, com profunda alegria no coração. E rogamos a tua presença, bem como dos nossos amigos, Pai, dos teus abnegados benfeitores, aqueles que do plano espiritual coordenam, dirigem, executam as atividades benéficas. E te pedimos, Senhor, a tua permissão para darmos início aos trabalhos deste ano novo. Inspira a nossa vida e nos dirigirá a palavra hoje, imantado pelo teu amor, pela tua sabedoria. Inspira também a nós outros, para que tenhamos as nossas possibilidades de compreensão ampliada. Assim, Mestre, com a tua proteção, com a tua inspiração, com a tua permissão, iniciamos nosso momento doutrinário desta tarde, momento de Kardec, rogando paz e bem para toda a humanidade. Faça-se a luz. Boa tarde, gente. Que alegria a gente estar aqui de volta. É assim, eu que não me contei em mim. Mas vamos lá. Hoje a palavra de Rodrigo, né? O tema, sempre bom lembrar que está o nosso site. Todo está ouvindo bem, um ok no chat. Como não responderam, não sei se não estão ouvindo, ou se está tudo bem. Mas acho que deve estar bem, senão já teriam falado. Pronto aqui, chat. Tudo ok. Valeu, valeu, valeu. Obrigado. Então, boa tarde para todos vocês. Também, uma alegria ter vocês conosco. Acessem o nosso site. E aí nele tem um botãozinho de programação, clicou nele, ele tem de sábado, dia 14, nele no Bucão. Deixa eu desligar o som. Com o tema Os Trabalhadores da Última Hora, que é o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vou ter isso aqui na tela, Rodrigo. Se você quiser, caso que o pessoal leia, a palavra é contigo. Aí é um problema de Zé Raimundo para ver como é que aumenta aqui o som dessas caixas. Você está usando o microfone só? Está usando o microfone. Não está usando um só? Um só. Pessoal, pode falar roupa também. Aquele Pode outro. continuar falando aí. Não, pode não. Alô, alô, alô. Essa caixa aqui está desligada. Pode tocar o barco, Zé? Pode, vai ter. Boa noite a todos e todas. Como bem disse Simval, boa tarde e noite, né?
É sempre um prazer iniciar um novo ano de trabalho no NEFA. O trabalho continua, independentemente das circunstâncias. Vamos tocando o barco. Hoje nós trataremos do tema Os Trabalhadores da Última Hora, e esse tema está lá no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele, obviamente, também consta em Mateus, capítulo 20, versículos 1 a 16. Então, faremos aqui uma breve leitura da parábola propriamente dita, para que depois a gente vá desenvolvendo alguns comentários a respeito da nossa compreensão desse tema. Inicia-se a parábola assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro, ou em alguns pontos está a um denário por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo, perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes então: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles então foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora undécima, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Diz-lhe ele: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até aos primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora undécima, receberam um dinheiro ou um denário por dia, cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas, do mesmo modo, receberam um dinheiro ou um denário cada um. E, recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros, ou estes últimos, trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo um dinheiro ou um denário? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão primeiros, e os primeiros serão derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Como disse a Mateus, capítulo 20, versículos 1 a 16. Um ponto interessante aqui, para a gente iniciar o comentário de hoje, é que, normalmente, nós temos uma tendência de fazer uma leitura do Evangelho e até a leitura dos textos espíritas também, de um modo geral, porque são cristãos, sob a nossa ótica. Nós, normalmente, medimos os atos de Jesus Cristo, nós, normalmente, medimos os ensinamentos de Jesus Cristo, pela nossa régua. Diante deste fato, se medirmos este ensinamento da parábola aqui pela nossa régua, se analisarmos estas circunstâncias sob a nossa ótica, esse senso de justiça aqui não faz o menor sentido. Não há nenhum senso de justiça sob a nossa ótica
você pagar o mesmo valor para alguém que trabalhou 1 hora e o mesmo valor para outro alguém que trabalhou ou às 12 horas, ou 9 horas, ou 6 horas, a depender do momento em que esta pessoa começou a trabalhar na vinha. Porque não há lógica. Imagina, no nosso mercado de trabalho, alguém ganhar o mesmo salário, exercendo a mesma função, só que com a carga horária bem reduzida. A legislação prevê, obviamente, uma redução proporcional do salário, para que aquilo obedeça a algum senso de justiça. Contudo, o senso de justiça do nosso Criador e também o senso de justiça de Jesus Cristo é infinitamente mais profundo, mais belo e mais inteligente do que o nosso. Porque a nossa justiça, ela se aplica ou ela é aplicada apenas na superficialidade. Ela não abrange, ela não aborda os pormenores, ela não abrange as peculiaridades de cada caso. Então, para vivermos em sociedade, criamos algumas normas e tratamos elas de um modo geral, como se aquilo fosse um exemplo máximo de justiça. Mas não é. A justiça divina e, por consequência, a justiça trazida nos ensinamentos de Jesus Cristo, como eu disse, é muito mais profunda e também muito mais difícil de se compreender. Então, partindo deste ponto, é importante pegarmos o aspecto material mesmo, das circunstâncias da parábola. Um ponto importante é a vinha. O que é a vinha? É a videira, é a parreira, é o cacho da uva vinculado ao caulezinho. E se analisarmos os escritos evangélicos, perceberemos que, em outras passagens, Jesus mencionou a vinha, ou mencionou a videira. Por exemplo, ele menciona aqui, está lá em João, capítulo 15, versículos 1 a 5. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenha falado. Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto. Se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então, aqui é apenas um exemplo de que a videira, ela foi mencionada mais de uma vez, ou a vinha foi mencionada, foi abordada mais de uma vez nos escritos evangélicos. Por quê? Porque a vinha, ela representa, ou ela simboliza a plena conexão entre o divino, entre Deus, o Criador, e as criaturas. Ela representa o que conhecemos como a Trindade universal, que seria Deus, o Espírito e a matéria. Isso sob a nossa ótica espírita. E é interessante que essa videira ou essa vinha, eu não sei se todos vocês já observaram, porque costuma passar batido, inclusive eu não observei isso na primeira leitura que eu fiz do Livro dos Espíritos, e lá nos prolegômenos, no cabeçalho, há uma vinha. E, obviamente, o Espiritismo não adota símbolos. Mas os espíritos, e isso consta lá no Livro dos Espíritos, pediram a Kardec, pediram num tom solene de determinação, estabeleceram para Kardec que deveria constar nos prolegômenos, lá na introdução do Livro dos Espíritos, essa imagem da videira, que depois foi representada de outra forma, mas sempre mantendo a sua essência. E aí os espíritos, por meio de uma comunicação, estabeleceram que Kardec deveria fazer constar esta imagem no Livro dos Espíritos, bem nos prolegômenos, bem na introdução.
E, ao explicarem a noção ou a simbologia da videira, os espíritos nos dizem que o caule, aquele troncozinho, representa o corpo, o fruto, que eles chamam de bago, a uva propriamente dita, ela representa a alma, que é o espírito encarnado, vinculado de alguma forma ao corpo, que é o tronco, e o licor, os espíritos assim mencionam, ou o suco da uva, o sumo da uva, representa o espírito propriamente dito. Então, há aí, de algum modo, uma trindade e há uma simbologia. E não é por acaso que Jesus aborda nessa parábola a vinha e em outras parábolas, em outros momentos evangélicos, a vinha também. Porque ele busca representar através de imagens que podiam ser compreendidas mais facilmente pelas pessoas que escutavam os seus ensinamentos ou que presenciavam os seus ensinamentos. Ele visava representar estes ensinamentos através de imagens, e a videira representa muito bem essa trindade, muito bem esta conexão entre o Criador e as criaturas, entre a alma, o corpo, o espírito, essa trindade que é fundamental para a nossa compreensão do espiritismo. E aí, avançando nesse sentido da videira, um outro ponto que a gente deve tratar é que essa parábola pode ser compreendida sob uma ótica um pouco mais terra-terra, como normalmente o é. Os ensinamentos de Jesus, eles nos permitem uma compreensão mais materialista, mas também eles nos permitem uma compreensão mais profunda. Isso vai depender do nosso grau de maturidade na compreensão dos seus ensinamentos. E a gente consegue perceber isso nos nossos encontros das quintas-feiras, em que Pastorino nos traz lições interessantes, importantes a respeito de, primeiro, uma compreensão mais terra-terra, mais literal do que quis dizer Jesus Cristo, e depois uma compreensão mais profunda, mais bem elaborada. Então, num primeiro ponto, numa visão mais literal, a gente pode compreender que não necessariamente aquele que trabalhou 12 horas, ou 9, ou 6, ou 3, trabalhou melhor ou produziu mais do que aquele que trabalhou apenas 1 hora. Porque, por exemplo, eu não posso vir ao NEFA e achar que o reino do céu está garantido para mim se eu ficar na mediúnica 2 horas, se eu ficar na doutrinária 1 hora, e se eu der 200 passes e beber 10 águas fluidificadas. Eu não posso achar que isso, por si só, vai permitir a minha entrada no reino do céu. Porque não é a quantidade do trabalho, por si só, em espécie, que vai nos garantir a entrada no reino do céu. Porque se fosse assim, eu daria graças a Deus. Porque eu bateria aqui o meu cartão, ficaria 8 horas por dia no NEFA, largaria tudo da minha vida. Os principais resultados. Perdão, foi o Google que está aqui emocionado com... O Google está querendo ir para o reino do céu. Então, seria fácil para a gente. Eu tenho 35 anos de espiritismo. Gil não, que Gil está jovem, então Gil tem pouco tempo de espiritismo. Mas, hipoteticamente, alguém da idade mais de 50 teria, sei lá, 30 anos de espiritismo e, por essa razão, teria a garantia na entrada no reino do céu. E outro que está chegando a 1 mês, na doutrina, no trabalho, aí você vai ter que completar pelo menos 30 anos de espiritismo para produzir mais do que eu produzi para a doutrina. Não tem o menor sentido isso. Não há lógica nisso, porque isso só cabe na nossa ótica, sob a nossa ótica, sob a nossa visão. Na ótica de Jesus Cristo, na ótica do Criador, não faz o menor sentido. O indivíduo pode chegar
num trabalho espírita, ou em qualquer outro trabalho para Deus, e produzir em termos de quantidade muito menos, dedicar muito menos tempo, mas produzir muito mais, ser mais eficiente, ser mais efetivo, entregar muito mais no seu labor. Eu posso vir ao NEFA, ficar desconectado, sentar na mediúnica, tá? Pererê, pererê, bato o cartão lá, e aí a gente não costuma se questionar, mas é importante nós nos questionar. Eu entreguei o quê ao NEFA? Estou citando o nosso exemplo aqui, no caso, o meu exemplo. Eu entreguei o quê? Será que eu dei tudo de mim? Será que foi suficiente isto aqui? E, às vezes, um exemplo, Ivan, Mag, que pode ter meia hora do seu dia, só pode estar no NEFA uma vez a cada 15 dias, provavelmente entregou mais a casa do que eu, muito mais do que eu. E eu estou aqui me gabando porque estou dando mais tempo ao NEFA, como se isso garantisse a minha entrada no reino do céu. Então, a ótica de Jesus, a visão de Jesus Cristo a respeito do nosso trabalho, a visão de Deus, nosso Criador, a respeito do nosso trabalho, é muito mais profunda, é muito mais difícil de se compreender, porque ela analisa as particularidades do que a nossa. Isso é uma obviedade. Isso é muito claro para a gente compreender. Então, é interessante porque a gente pode compreender também a ideia dos trabalhadores da última hora e fazer uma conexão, e inclusive há essa conexão aqui em O Livro dos Espíritos, porque lá em O Livro dos Espíritos, eles destrincham, no Livro dos Espíritos, não, perdão, em um Evangelho, há dentro do tema, dessa temática, trabalhadores da última hora, há instruções dos Espíritos, lá no capítulo 20, aí consta, os últimos serão os primeiros, aí tem a missão dos espíritas e os obreiros do Senhor. E dentro deste contexto, trazendo a análise mais para uma análise espirítica do fato, a gente pode compreender o fenômeno dos trabalhadores da última hora, saindo um pouco da compreensão terra-terra, e fazer uma conexão com o Instituto da Reencarnação, o Instituto da Pluralidade das Existências. E é interessante porque, muitas vezes, o indivíduo que tem mais reencarnações, não necessariamente ele evoluiu mais do que o indivíduo que tem menos reencarnações. E, às vezes, este aprendizado vem tardiamente, vem após sucessivas reencarnações, e este fato também, por si só, não desqualifica aquele espírito que conseguiu evoluir de uma forma mais significativa apenas após sucessivas reencarnações. Porque eu posso, após, um exemplo aqui, 20 reencarnações, aprender, evoluir, o tanto que Simval evoluiu em 2, por exemplo. A priori, numa visão mais turva, eu seria um retardatário perante Simval. Mas para Deus, este indivíduo que aprendeu o que Simval aprendeu em 2, também aprendeu o que Simval aprendeu. Porque o Instituto da Reencarnação está aí para ser aplicado. As consequências de uma não evolução e de uma perda de tempo, elas existem. Inclusive, o próprio Emmanuel, e agora eu não me recordo qual a obra, inclusive, eu até tratei desse tema aqui numa terça-feira, a única diferença que ele faz é que esta perda de tempo, esta sim, é irremediável. A gente não pode perder tempo. Mas se a gente perder tempo e perder encarnações, necessariamente nós teremos novas oportunidades, porque Deus não vai nos deixar para trás neste caminho.
Então, o fato de Simval ter aprendido o que eu aprendi em 20 e ele aprendeu em 2, não significa dizer que Simval seja melhor do que eu. E João seja melhor do que Maria. Porque, na prática, os dois merecem a mesma coisa. Não sob a nossa ótica. Sob a nossa ótica, a gente vai dizer, Simval é um aluno excepcional, aprendeu tudo em 2 encarnações. Então, ele merece mais denário do que Rodrigo. Mas, sob a ótica divina, a compreensão é distinta. Ambos merecem a mesma premiação, entre aspas, porque os dois chegaram no mesmo lugar. E se o Instituto da Reencarnação existe, ele existe para ser aplicado. Ele existe para nos ajudar, para nos auxiliar nessa trajetória evolutiva. Então, percebam como o mesmo ponto de uma parábola nos permite diversas compreensões. Uma terceira forma de compreender o fenômeno dos trabalhadores da última hora pode ser compreendida, essa forma de compreensão pode ser vista traçando-se um paralelo entre estes trabalhadores da última hora e nós, os espíritas. E aqui consta também, do Evangelho segundo o Espiritismo, essa interpretação. Porque quando tem lá, na missão dos espíritas, interessante isso, na missão dos espíritas, a mensagem nos traz a ideia, ou o ensinamento, de que, num primeiro momento do trabalho das lições, podemos dizer lições do Cristo, porque elas foram iniciadas antes do Cristo aqui na Terra, mas estes ensinamentos cristãos, diante de um senso universal de cristandade, de ensinamento cristão, estes ensinamentos, e isto está lá em O Livro dos Espíritos, já foram iniciados pelos filósofos. Eles já foram iniciados por Sócrates, por Platão, sob uma ótica diversa, em uma sociedade diversa, mas a essência já nos foi transmitida. A essência destes ensinamentos, sob uma nova roupagem, uma nova forma de transmissão, uma transmissão distinta da que Jesus fazia, mas esses ensinamentos já nos foram dados. Então, este trabalho já foi iniciado lá pelos filósofos, segundo consta aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Depois disso, veio o Cristo, e aí vieram, e aqui os Espíritos mencionam os chamados pais da igreja, eles usam este termo, essa nomenclatura, aqueles santos, os verdadeiramente santos da igreja, aqueles que são espíritos profundamente evoluídos e que ajudaram de forma muito significativa a transmissão do cristianismo, a transmissão dos ensinamentos do Cristo, através de atos de ensino com a linguagem ou através de atos de ensino por meio de gestos e de exemplos. Estes, sim, os chamados pais da igreja, né? Pelo Espírito aqui que se manifesta no Evangelho segundo o Espiritismo. E o trabalho continuou com estas pessoas. Ou seja, o edifício teve a sua base construída pelos filósofos, depois teve o seu corpo desenvolvido pelo Cristo e pelos pais da igreja, por essas almas grandiosas que auxiliaram nessa transmissão do conhecimento, e aí chega a nossa parte. Cabe a nós, espíritas, o fechamento dessa grande construção, o fechamento desta obra, o coroamento, a conclusão dela, colocando a sua cobertura. E aí fica o questionamento. Nós, trabalhadores da última hora, sob essa ótica, a partir desta compreensão do que seria esta parábola, nós estamos cumprindo dignamente o nosso papel
como trabalhadores de última hora, no coroamento, no fechamento desta grande construção, deste grande edifício, é preciso que nós estejamos preparados para cumprir o nosso dever como espíritas, como trabalhadores da última hora, e fazermos bem, realizarmos bem esta nossa tarefa. E aí deve haver sempre o questionamento nos nossos trabalhos, o questionamento individual e também o questionamento coletivo. Eu, como espírita, individualmente, estou cumprindo bem o meu papel de coroamento e fechamento desta obra? Eu estou verdadeiramente preparado e disposto a completá-la de forma digna? E precisamos também fazer uma análise coletiva. Coletivamente, nós, trabalhadores espíritas, estamos atuando como neste fechamento. É preciso que haja um senso crítico sobre o nosso trabalho, porque senão a gente corre o risco de colocar tudo a perder. Porque se um edifício tiver boa base, um bom corpo desenvolvido, mas não tiver uma cobertura sólida, ele não vai cumprir a sua finalidade maior, que é proteger aqueles que nele se abrigam, devem se abrigar. Então, se não tivermos uma cobertura com os mesmos parâmetros, com os mesmos padrões do início desta grande construção, esta obra pode ficar seriamente comprometida. E seria, o contrário, é verdadeiro também. Porque se tivéssemos uma base não sólida, não rígida na construção desse edifício, não adiantaria uma finalização de uma obra muito boa se aquela base não fosse sólida. E aí é interessante porque automaticamente pode vir a nós a compreensão de que, sob essa ótica, nós somos os espíritas, nós só trabalhamos na última hora. Mas, através do mecanismo das reencarnações, nós, os trabalhadores da última hora, muito provavelmente também fomos trabalhadores bons ou não tão bons assim, das outras horas. Nós estamos, através do ciclo sucessivo de reencarnações, vivenciando diversas personalidades, digamos assim, mas trabalhando, mal ou bem, para o desenvolvimento desta obra. Não significa dizer que nós, espíritas, só estamos trabalhando na última hora. Percebam que há uma bagagem para nós. Nós não somos lá grande coisa, mas nós temos algum tipo de bagagem. Nós já trabalhamos, de alguma forma, no desenvolvimento deste edifício. Por fim, ainda dentro desta compreensão, é fundamental que nós não adotemos a interpretação de que, por sermos, então, os trabalhadores da última hora, somos, por essa razão, privilegiados. E os espíritos nos advertem. Não há para os espíritos, não é concedido aos espíritas, melhor dizendo, nenhum tipo de privilégio. Muito pelo contrário. A quem é muito dado, muito será cobrado. Nós, espíritas, temos dever de cumprir dignamente o nosso papel. Não temos 1% de privilégio neste trabalho. Mesmo se partirmos do pressuposto de que nós somos os trabalhadores da última hora. Porque este fato, por si só, apenas simboliza um momento do nosso labor no trabalho para Jesus Cristo. Mas é apenas um momento. Não significa dizer que somos seres iluminados e que nos foi concedido o poder, que nos foi concedida a possibilidade de sermos seres superiores e de trabalharmos tão bem assim, mesmo que não haja tanta boa vontade de nossa parte. É preciso que, na finalização deste trabalho, no encerramento deste trabalho, nós tenhamos
o senso de dever de bom cumprimento da nossa finalidade maior. E é interessante também a gente compreender, para finalizar, que, sob essa ótica do desenvolvimento, tudo que está ao nosso redor está em constante transformação e em constante evolução. Porque o próprio planeta que aqui está não é o mesmo planeta daquele momento. As circunstâncias são outras, os desejos e as necessidades são outros, mas há uma finalidade maior e muito mais profunda. O senso de progresso e de evolução persiste, se mantém com características diversas, com formas diversas, com óticas diferentes, mas o senso de evolução sempre deve existir. Então, desta forma, a gente encerra aqui a nossa contribuição a respeito desta temática com a mensagem profunda de que é preciso que haja uma compreensão do papel que nós devemos exercer. E o nosso senso de justiça deve ser sempre adaptado a uma profundidade maior e se compatibilizando, na medida do possível, com o senso de justiça de Jesus Cristo e também do nosso Criador. Porque os trabalhadores da última hora merecem o mesmo denário, a mesma retribuição pelo trabalho que os trabalhadores da primeira hora. Deve haver um senso de igualdade, porque, no fim das contas, ao fim e ao cabo, todos aqueles que contribuem e que contribuíram para a construção deste edifício merecem a mesma remuneração, merecem a mesma retribuição. E fica, então, a lição da videira e a sua relação com o instituto aí digamos assim, dos trabalhadores da última hora.